Boa noite, pessoal. Eh, uma tem um vídeo que eu quero fazer há algum tempo sobre PHD2, tá? Que é o software mais comum de guiagem, e guiagem é um dos elementos mais importantes e que às vezes gera também maior dúvida para quem está iniciando aí na fotografia. Então eu vou explicar um pouquinho alguns conceitos do PHD2. Eu estou esperando um dia com um tempo bom para a gente fazer com imagens reais, tá? Mas como isso não está acontecendo, eu acho que tem um valor grande em a gente repassar aqui só alguns conceitos rápidos, porque aí quando a gente for para a prática, a coisa fica mais resolvida, tá? E aí eu peguei os slides de eu já vi muitas apresentações de PHD2, já li muito material, e tem um que particularmente que eu gosto, que é do Bruce Waddington, que é o principal programador do PHD2, tá? E ele que, a maioria desses slides foi ele que fez, e eu também vou usar aqui uma documentação que tem, acho que no próprio software, para mostrar alguns exemplos que eu acho que é bastante educativos de problemas de guiagem que você pode fazer para melhorar, tá? Então vamos lá, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu vou tentar falar o mais rápido possível e ser o mais objetivo que a gente puder, tá? Então essa aqui é a tela inicial do PHD2, né? Aqui as imagens ficam rodando. Aqui é o ponto em que você seleciona, vai ser selecionada uma estrela, e a guiagem, eu não vou falar da importância da guiagem, que vocês já sabem disso. Se você está aqui é porque você já sabe que guiagem é necessário para uma longa exposição fotográfica, né? Porque só o acompanhamento da montagem não é suficiente para a precisão que você precisa. Por melhor que seja a montagem, claro, estou falando dessas comerciais, né? Podem existir montagens aí sofisticadíssimas com outra tecnologia, mas dessas que a gente tem no dia a dia, você precisa então travar em uma estrela e que o software seja capaz de controlar isso, a gente vai ver. Então, essa aqui é a tela inicial, tá? E uma coisa que eu te falo, quando o pessoal pergunta, essa guiagem está boa? Pessoal, não adianta falar em guiagem boa em pixel. E aqui é meio enganoso, porque o que é o RMS? Root Median Square, ou seja, a média de erros estatísticos medidas primeiro em pixel, que não diz nada, porque se você está com um guide scope, como esse aqui que eu tenho, que são 350 milímetros, desculpa, 60 milímetros de diâmetro, 160 milímetros de distância focal, com uma câmerazinha guia, é, isso daqui vai dar uma escala de imagem de 7 arcos segundos por pixel. Então, se eu tiver falando com vocês que a minha guiagem está dando 1 pixel de erro total, na verdade eu estou introduzindo 7 arcos segundos de erro na guiagem, o que não é bom, tá? Já começa a dizer para você assim, existe um certo consenso, né? Uma média, se você pergunta, você precisa ter 1 arcos segundos de erro total máximo para você ter uma guiagem realmente boa. E aqui você vê que ele está com 0,21 pixel, né? Mas como ele tem uma escala grande, mas está dando 0,64 arcos segundos, ou seja, abaixo de 1. Então, muito boa guiagem. A outra coisa que às vezes eu vejo também nos grupos, né? Às vezes a pessoa está aqui com aquele gráfico lisinho, outro está todo travado. Gente, preste atenção à escala, tá? Coloquem sempre a escala em arcos segundos, como eu falei, não põe em pixel, e vejam se a escala. Então, essa aqui é uma guiagem que está ficando dentro da faixa de um arco segundo, tá? E aí tem mais informações aqui, né? Aqui a gente vê que em verde é declinação, em vermelho é o RA. E está mais ou menos igual, né? Normalmente
a declinação ela é menor do que o RA, porque o RA, pessoal, é onde o telescópio tem um motor atuando. Quando você aponta para uma estrela e está fazendo o acompanhamento, a declinação, o motor de declinação, ele não mexe mais, é só o de RA que vai girando conforme a Terra gira. Então, o erro de declinação ele está muito associado ao erro de alinhamento polar. A gente vai ver isso aí para frente. Quanto pior fosse o alinhamento polar, mais a guiagem vai ter que trabalhar para corrigir o erro de declinação. O de RA também, tá? Mas o de declinação é do, principalmente do alinhamento polar, e o RA é do alinhamento polar e do erro periódico, a gente vai ver da montagem. Tá? E aqui tem uma série de, de parâmetros, tá? Que eu já vou dizer para vocês. Se vocês fizerem o processo automatizado e fizerem o diagnóstico, você nunca vai mexer nisso aqui automaticamente. Ele sempre tem uma solução muito melhor medida para a gente ver isso. Vamos para frente para a gente ver, tá? Então, como eu falei, alguma terminologia, né? Essa aqui é a região lá onde ele procura a estrela, e aqui é onde ele trava que a estrela desviou, né? E ele sempre busca o centroide de uma estrela para voltar. Então, já digo para vocês que para o PHD-2, nesse sistema, é importante que as estrelas estejam em foco. Né? Não precisa ser um foco espetacular, como na fotografia, mas não se melhora a guiagem diminuindo, tirando de foco, no caso do PHD-2. Coloca o foco, você melhora o sinal ruído e você melhora a detecção do centroide para que ele possa fazer a guiagem. Né? Um outro processo que vocês fazem, que quando você faz uma primeira vez no PHD-2, vai ser a calibragem. O que é essa calibragem? Tá? Isso aqui é o seu sensor da sua câmera. Né? E o sensor ele é X por Y. Né? Tantos pixels aqui por tantos pixels por cima. E ele tem uma inclinação, uma rotação no céu em relação às coordenadas norte-sul de declinação e leste-oeste de RA. A calibração nada mais é que ele vai fazer uns movimentos norte-sul e depois leste-oeste para ver qual é o desvio desses é, desses dois sistemas. Ou seja, se ele não fizesse isso, para a montagem poder mandar o pulso correto, o programa mandar o pulso correto para a montagem, você teria que alinhar o DEC e o RA, o X e o Y do seu sensor com o norte, sul e leste e oeste. Então, com uma boa calibração, a gente vai ver que isso é uma etapa fundamental, você não precisa se preocupar com isso, porque ele já vai saber que qualquer desvio de X e Y que ele lê na estrela, ele vai saber para qual posição de DEC e RA ele tem que mandar o pulso. Tá? Aqui tem uma outra coisa interessante. Isso daqui é um gráfico que o PHD produz, se você quiser, onde ele está medindo a posição de uma estrela guia sem a guiagem estar acionada. Né? E o que eu falei para vocês? Isso daqui, então, não está com a guiagem, vai passando o tempo, a declinação vai lentamente desviando da posição, tá certo? Por quê? Porque o elemento polar nunca é perfeito. Então, isso daqui, ela vai seguindo e ela vai desviando. Em RA, além dessa média dela ter um desvio por causa do alinhamento polar, você tem essa senoide aqui. E isso é o que chamado erro periódico de qualquer sistema de engrenagem. Né? Por mais isso aqui é físico, é mecânico. Então, como ele vai girando ali, existe uma variação. Por quê, pessoal? As pessoas não imaginam, mas nós estamos falando aqui, quando você fala de uma variação de um pixel, tá?
1 micron, quer dizer, normalmente essas câmeras CMOS modernas, 1 pixel são 4 microns, tá? Um fio de cabelo tem 50 microns. Então é menos de 1/10 de um fio de cabelo de desvio, ali, que é 1 pixel dessa câmera. Então, isso aqui é muito sutil, mas existe, né, mecânico, e claro, quanto melhor a montagem, menor isso vai ser, mas você não foge de ter isso. Então, se você não guiar, eh, a a medida em deck da estrela vai fazer assim, e a de RA vai fazer assim. E é isso que a guiagem ela corrige, tá. Então o que que é a guiagem? Nada mais é que você captura a imagem, localiza o centroide da estrela guia, determina a correção, XY, com a calibração, manda o pulso de volta para a montagem e corrige, captura a imagem, vê onde que está, e esse ciclo ele fica então rodando, tá? E aí, em cada uma desses 4 etapas aqui, tem algumas coisas que podem influenciar, mas a grande maioria dos problemas, pessoal, está aqui muito pouco. Então, claro que você captura a imagem, e nós vamos falar um pouquinho isso, tem a duração do tempo de captura da imagem, porque se a exposição for muito curta, você tem o problema do SIM, né? E o SIM a atmosfera varia a posição daquele centroide da estrela, tá? E como eu falei, é muita precisão, e aí a guiagem vai mandar um pulso errado, porque o SIM interferiu na posição da estrela, tá? Outra coisa que pode ter é você ter eh, pixels falhos na sua imagem e isso de alguma forma atrapalhar. Raro, hoje em dia, especialmente em CMOS, isso acontece pouco, né? Então você tem que escolher boas estrelas. Agora o PHD tem a opção de múltiplas estrelas, que eu recomendo que utilizem, né? E essa determinação de para onde mandar o pulso depende de uma boa calibração, que às vezes nem sempre é feito, tá? E aí o algoritmo que você selecionou, mediante, nós vamos ver lá se você fez tudo automaticamente, ele já regula, aqueles parâmetros como backlash declination, nós vamos falar, que é a folga em declinação, para saber o tamanho do pulso, que isso depende de cada montagem, tá? Então, isso aqui nós vamos entrar com um pouquinho mais de detalhe, mas o PHD automatiza isso tudo, você não precisa ficar entrando manualmente, eu sempre falo isso, ele sempre diz isso, e de fato é como é, tá? E aí ele manda o pulso, né? E aí depende também um pouco aqui da performance e do SIM que afeta a captura de imagem, tá? É, então ele fala, né, que vocês vão ver lá no PHD que tem o Wizard, né, Equipamento Profile, que é o perfil de equipamento, uma interface que nós vamos ver na prática, que sempre que você começar um setup, usa aquilo lá, porque se você coloca a distância focal que você está guiando, o tamanho do pixel e os outros dados, ele já vai configurar a coisa muito bem feito para você. Como eles falam, out of the box. Por sinal, PHD é push here dummy, né? Tipo assim, aperta aqui, garoto. Né? Garoto não, aperte aqui, noob. É para ser assim, né? Não precisa de muita ciência, não, tá? Outra coisa que é muito importante, gente, usem o Ascom. Se você não usa o Ascom, ou a montagem não sabe onde que você está, não sabe se você, por exemplo, fez um flip de meridiano. Se você faz um flip de meridiano e aí inverteu a orientação do pulso e ele não souber disso, a guiagem vai ficar ruim, tá? Então, faça por Ascom, não usa mais o cabo ST4, é tudo por Ascom.
e você vai fazer uma calibração uma vez só e vai ficar muito tempo sem recalibrar. Eu vejo gente ainda em algumas discussões que fazem a recalibração quase que todo dia, várias vezes à noite, mas isso não precisa mais se você usa, eh eh, o Ascom. Além que ele vai te dar, vocês vão ver um número grande de diagnósticos, eh, tem um uma configuração que é default, em que ele faz alguns ajustes na guiagem de RE baseado na declinação que você apontou, e isso é importante, né, e aí já é a parte do algoritmo matemático lá, para ele fazer a guiagem melhor, tá. Eh, e aí a calibração, que é aquele processo que eu expliquei para vocês de, você transpor o RA e declinação para o sensor XY que você tem lá, tá? Ele calcula o movimento relativo e orientação. E aí tem algumas dicas para você fazer uma boa calibração, né? Coloca o telescópio apontado para o equador celestial e para o meridiano, tá? Isso porque o movimento da estrela ali vai ser maior, tá? Então você vai ter uma calibração melhor no mesmo tempo se você fizer ali. É absolutamente necessário? Não. Eu, às vezes, na minha condição aqui, eu não consigo chegar lá, eu faço o mais próximo possível e não vou querer sair do polo. Né? Não vou fazer no polo porque a estrela se move muito pouco, quanto mais perto o movimento angular é menor, então você tem que colocar para lá, tá? E ele costuma dar alguns alertas se a calibração foi boa ou não. Preste atenção a esses alertas, tá? A calibração tem que ser muito bem feita se você quiser ter um meridiano, e é uma vez só que você faz, como eu falei, quer dizer, uma vez só se você não tirar a câmera do telescópio. Se você tirar a câmera do telescópio, vai ter que fazer outra, tá? Ok. E aqui é um exemplo de calibração e tem o gráfico que você vê. Então, a primeira coisa que você quer ver é um gráfico assim, ó, legal, 90 graus. Isso aqui, em verde é declinação, ou seja, ele manda pulsos para o telescópio e para o norte, e depois ele do norte para o sul, ele volta. E a mesma coisa ele faz leste e oeste, e ele volta. Tá? Então aqui deu 90 graus, essa é a diferença do XY para o norte, sul, leste, oeste dessa câmera, e aqui ele calcula qual foi a taxa por segundo que mexeu, qual é o erro de ortogonalidade, enfim, são dados importantíssimos para ele mandar o pulso correto, tá? Uma outra coisa que é um conceito importante, aí aqui ele mostra dois gráficos, né? Aqui com exposições de meio segundo, tá? E aqui o desvio da estrela. Se vocês olharem com 4 segundos, está muito menor esse desvio. Reparem na escala, né, pessoal? Aqui vai de 0 até 0,6. Aqui vai de 0 a 1,5, né? Aqui com vários pontos acima de 1 arcos segundos, muitos acima de 0,5, aqui praticamente todos de 0,4 para baixo. Por quê? Com 4 segundos, ao contrário de meio segundo, você mitiga muito, diminui muito o efeito do sim no cálculo do centroide daquela estrela. Então, fazer guiagem com exposição de meio segundo, você vai fazer com que a sua guiagem, como eles falam, persiga o sim e não persiga o centroide da estrela correto que está se desviando por erro do alimento polar, por erro do erro periódico da montagem, não por causa do sim. Ah, então vou botar 10 segundos. Aí é ruim, porque 10 segundos a estrela vai desviar tanto que você vai ter um problema. Então é um balanço entre não ser curto demais por causa do sim, nem longo demais para você poder dar o pulso de correção. Regra
Para 99% dos casos, isso varia de 2 a 4 segundos. No mínimo, pode ser até 1, no mínimo 1, mas 1 já, se o sim estiver muito ruim, pode ser um problema, né? Mas se você colocar ali entre 2 e 4, geralmente é o ponto ótimo para isso, né? Então já falei isso, olha lá, nunca abaixo de 1 segundo e tal. E também, se você abaixo de 1 segundo, a estrela fica com um sinal ruído, às vezes muito ruim, especialmente se você estiver usando um OAG. Tá, e vamos falar de uma ferramenta que tem dentro do PHD, que pouca gente utiliza, e, e ela é muito legal, que é o assistente de guiagem. Tá? Em vez de você rodar manualmente e tentar acertar, e as pessoas às vezes me perguntam, quais são os parâmetros bons para essa minha guiagem e tal. Isso não existe, pessoal. Isso, você tem que rodar isso. É muito melhor guiar, usar isso aqui. Se vocês entrarem lá no fórum do PHD, eles vão falar isso aqui constantemente. Entra no assistente de guiagem, roda e a gente vai ver junto como é que faz. Por quê? O assistente de guiagem, ele vai medir a performance da montagem sem a guiagem. E ele vai expor se ela tem problemas mecânicos, algumas limitações, o erro periódico do RA, vai expor o backlash do deck, vai expor se você está com alinhamento polar ruim, tá certo? Que são os principais motivos que evitam você ter uma boa guiagem, tá? Além de estimar a condição de sim também, tá? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um típico resultado do assistente de guiagem. Tá? Então você deixa rodar aqui por 120 segundos, é o mínimo. Tá? Se você quiser fazer a medição de backlash e declinação, eu vou explicar isso um pouco mais. Tá? E o que ele deixou aqui? 120 segundos fazendo exposições de 2 segundos. E ele mediu isso e deu essas recomendações. Tá? Então, ele teve no pico a pico, ou seja, no máximo, nesse período, lembre-se que esse aqui não tem guiagem, tá? Ele teve 1,02 arcos segundos na seção reta e 1,22 arcos segundos na declinação. Isso aqui, quando eu vejo, já me chama atenção, porque normalmente o erro da declinação ele é menor. E aí isso fala com esse aqui, ó, o alinhamento polar dele com 15,7 arco minutos não está muito bom. Por isso que o erro de declinação vai ser maior que a seção reta. Se ele melhorar esse alinhamento polar aqui, você vai ver que esse erro da declinação, porque lembre-se que a declinação não tem motorização, ela está parada, né? O erro dela é pelo alinhamento polar. E aí ele vai dar aqui na recomendação, ele fala, ó, alinhamento polar acima de 10 arcos, tente usar a ferramenta de alinhamento por drift aqui do PHD2, que vai ser objeto de outro vídeo nosso, que é muito bom essa ferramenta para quem não tem Polo Sul, mas tem que melhorar esse alinhamento polar se você quiser reduzir o erro do deck. Tá? E aí ele mediu aqui pico a pico, em ascensão reta, em declinação, e, e ele mediu aqui, ó, e até coloca aqui o gráfico, o backlash da declinação. Tá? E aí você pergunta, mas por que não tem backlash do RA, só tem da declinação? Porque, e aí eu vou mostrar aqui para vocês o que é isso, como funciona isso, e por que só tem da declinação. Só tem da declinação porque a guiagem, o RA ele está girando, ele nunca volta o RA. Se a estrela começa a sair de posição, ele simplesmente acelera ou para a velocidade do RA para a estrela entrar para fazer a correção de RA. Já a declinação, não. Ele precisa, às vezes, mandar para o sul ou para o norte. Quando você manda para o sul ou para o norte, se você tem backlash, se você tem folga e toda a montagem tem algum nível de backlash,
ele não sabe o tamanho do pulso que ele tem que mandar quando tem uma inversão de posição. Entenderam? Então, você está indo para o norte. Se você lhe mandar o pulso normal e tem backlash, ela não sai do lugar. Ele tem que ficar mandando vários pulsos até que ele. Se ele já mediu o backlash e ele mede o backlash, ele já manda o pulso correto. Aqui está o gráfico. Ó. Se você der aqui, pedir para medir o backlash, aqui, ele vai medir isso. E, inclusive, se vocês forem comprar uma montagem, pede para o vendedor fazer isso aqui, para você ver, porque tem montagens que tem um backlash muito ruim, né? E você não vai querer essa montagem. Então, isso aqui que ele faz, ele manda aqui, já está no norte, não tem backlash, ele vai mandando os pontos, tá? De repente, ele começa a inverter e ele manda pulso de guiagem para o sul. O primeiro pulso que ele mandou, a guiagem não saiu da posição. Aí mandou outro, aí mandou outro, aí mandou outro, aí mandou outro, aí mandou outro. Ou seja, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinais de tamanho de pulso de 500 milissegundos para ela começar finalmente a compensar o backlash, por isso que é o backlash compensation, e começar a entrar no eixo. Essa aqui eu diria que é um backlash grande, mas uma montagem que se comporta assim é uma montagem muito boa, porque isso aqui, como você sabe, o software corrige. O importante é que depois que ele entrou, ele seguiu bastante esse parâmetro, né? E eu faço com vocês ao vivo, depois vocês vão ver que montagens boas aqui 1, 2, ela já não tem backlash. E se isso aqui começar a ficar muito grande, você tem que ir lá apertar a correia da montagem, coisas desse tipo, tá? E mede. Aqui já é uma montagem que não está legal. Tem algum tipo de problema, você tem que abrir, limpar, corrigir, porque primeiro que os pulsos não ficaram uniformes, e depois que ele virou para o sul, ele voltou e começou a dar o mesmo problema. Ou seja, essa montagem aqui, por algum problema mecânico, ela não vai permitir uma guiagem tão boa, tá? Então aqui algumas dicas para você se organizar, né? Durante o dia, pessoal, você não é lá no dia da sessão de astrofotografia, o céu está maravilhoso que você vai ver isso, né? Você baixa o último PHD, coloca os últimos drivers, instala o Ascom, cria todo o perfil de equipamento, com a distância focal, não é abertura, ele fala, e isso daqui, ele dá essas recomendações mediante estatisticamente os erros que ele vê lá no fórum do PhD das pessoas reclamando da guiagem, tá? E você vai sempre querer um nível, uma escala de placa de 0,5 arcos segundos por pixel ou maior, tá? E se for necessário, você vai ter que fazer um binning, porque se você usa, por exemplo, se eu uso aqui a guiagem com AG no meu C925, a escala de imagem é 0,3 e isso é ruim. Então ele pede para eu tenho que fazer um bin 2 na câmera de guiagem do AG, tá? Mas isso daqui, se você está usando novamente esse tipo de guider, você não se preocupa com isso, porque você não vai estar, não tem câmera que vai dar esse tipo de escala de imagem, e vocês sabem como calcular aí a escala de imagem, né? E ele recomenda criar a livraria de Dark, mas não é tão necessário, porque essa se mostra muito pouco problema de pixel morto, né? E justamente, né? Você tem que ter um foco legal com da sua guiagem, tem que ter um alinhamento polar logo de início, e aí você pode usar a ferramenta de drift do PHD2 ou alguma outra ferramenta de sua escolha. Se você tem Polo Sul, eu recomendo muito o SharpCap para você fazer um ótimo alinhamento polar
muito rápido, né? E você vai mandar para aquela posição -20 ou -20 do, do Equador Celeste, próximo ao meridiano, como ele falou. Se você tem uma montagem que tem um backlash de declinação muito grande e você tem que manualmente joga para um lado e depois vira tudo para o norte para o backlash não interferir na calibragem. É isso que ele quer dizer. Seleciona e roda o assistente de guiagem, porque o assistente de guiagem eu não mostrei aqui, pessoal, mas depois que você rodou o assistente de guiagem, ele, justamente baseado nessas medidas todas, ele vai colocar já as recomendações para o seu setup do que você tem que fazer, tá? Então, pela declinação, por exemplo, pela folga de declinação, ele já sabe que você tem que usar 390 milissegundos. Você dá apply, apply, apply e pronto. Ele já vai ajustar aqueles parâmetros corretamente. Você não precisa se preocupar de saber se está com a melhor ou não é, parâmetros de guiagem, tá? É, e aí, pessoal, vamos ver aqui. Espero que vocês estejam vendo minha tela, porque eu mudei para o setup remoto. Do outro computador, tá? Mas vamos voltar aqui então, peraí, que eu acho que eu estou enganado. Então, deixa eu tentar localizar o que eu queria mostrar aqui para vocês. Infelizmente eu fechei aqui. E aqui, achei. Tá? E aqui a gente tem, nesse documento aqui, a gente vai rever as coisas que eu estava falando, tá? Então, normalmente, então, você vai sempre avaliar o RMS, que é a Root Square média, a média estatística dos últimas guiagens em arcos segundos. Então, você vai querer isso aqui sempre abaixo de 1 arco segundo, tá? Apesar de ter um pico aqui muito maior. Não tem problema, às vezes foi um jitter, às vezes, enfim, foi alguma vibração, né? Você vai perder eventualmente um frame se estava capturando, mas a guiagem ela está boa. Aqui é o típico exemplo, a guiagem vinha boa, né? Teve um pico, aconteceu alguma coisa, a guiagem respondeu, porque esses tamanhos dessas barrinhas aqui são justamente os pulsos que ele está mandando, em azul a correção em RA e em vermelho os pulsos em declinação. Aqui no caso eu acho que é o contrário, né? Em vermelho a declinação. E aqui ele teve algum problema, assim, o azul é RA, no, no RA, que jogou lá para cima, ele deu os pulsos de correção e depois voltou, tá? A gente já falou sobre sim. Vamos ver aqui alguns tipos de gráfico. Isso daqui é o problema fácil, né? Se você tem uma guiagem assim, é porque você está guiando num dead pixel, né? Não numa estrela. Isso daqui, a guiagem vinha bem, de repente você perdeu no RA e a guiagem começou a mandar pulso e pulso e pulso e a estrela começou a sair.
isso aqui você teve algum problema de conexão, porque ele está mandando o pulso e não está saindo. Ou a declinação não vai dar problema, pessoal, ou vai levar muito mais tempo porque ele está com bom alinhamento polar, mas o RA, por causa do erro periódico, inclusive, ele sai muito mais rápido, né? É, aqui é um tipo um outro tipo de problema, não vou entrar. Aqui também, tem como você colocar um gráfico, o signal to noise ratio, que nada mais é que as estrelas que você está vendo. O que significa isso aqui? É que está entrando nuvem e atrapalhando a guiagem, tá? Então, quando cai o SNR, significa que você não tem o sinal da estrela e isso está piorando a sua guiagem. E aí ele vai para alguns outros tipos de problema, né? Aqui, por exemplo, estava desviando, ele estava mandando para cima e de repente a montagem manda a estrela lá para cima e ele loucamente tenta voltar a estrela para a posição com pulsos ao contrário, aí ela volta e aí depois ele corrige e esse tipo de coisa, tá? Isso aqui é típico de uma montagem que tem um backlash de declinação muito grande. Aqui é só a declinação, né? Ele veio dando os pulsos, aí quando ele saiu, ele começou a dar pulsos, só quando ele deu vários pulsos, então não deve ter uma calibração boa de backlash de declinação, demorou todo esse tempo aqui para ela voltar na posição, tá? É, ok. Então, aqui alguns problemas de supercorreção. É, eu vou deixar um link também para esse material. E aí, se vocês tiverem alguns gráficos parecidos com aqueles, vocês podem tentar é, é, corrigir por aqui, tá? É, e aqui ele fala da importância da escala de imagem, e ele inclusive fala aqui, né? É, discussão de performance de guiagem usando unidade de pixels são completamente sem sentido. Ainda assim, você normalmente vê nos fóruns essas discussões. Por que, que é inútil? E aí ele explica aquilo que eu falei para vocês, que vai depender da distância focal e do tamanho do pixel. Então, você falar que a sua guiagem está com um pixel de, de erro total, pode ser bom, pode ser ruim, vai depender da sua. é, é, e aí aquele gráfico que eu mostrei para vocês, tá bom? Pessoal, era isso que eu queria passar hoje. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas espero que tenha sido aí útil para vocês, tá bom?